Os próximos capítulos de Quem Ama, Cuida serão marcados por confrontos intensos, reencontros emocionantes e situações inesperadas que prometem mexer com a vida de vários personagens. A tensão começará quando Silvana decidir enfrentar Pilar. Cansada das insinuações e das atitudes da rival, ela irá até ela determinada a exigir explicações. A conversa rapidamente se transformará em uma discussão acalorada, com acusações e trocas de farpas. Silvana deixará claro que não está disposta a tolerar mais provocações, enquanto Pilar tentará se defender sem abrir mão de sua postura arrogante. O embate mostrará que a rivalidade entre as duas está longe de chegar ao fim. Logo depois, Silvana procurará Fábia para cobrar uma atitude mais firme diante dos problemas que vêm afetando sua família. Preocupada com os últimos acontecimentos, ela pedirá que a amiga intervenha e tente resolver a situação. Sensibilizada, Fábia prometerá conversar com Ulisses para buscar uma solução e tentar reverter o conflito antes que ele provoque consequências ainda maiores. Enquanto isso, Tiago viverá um momento de grande fragilidade emocional. Em uma conversa sincera com Bruna, o jovem abrirá o coração e falará sobre a crise que sua família está enfrentando. Ele demonstrará tristeza ao ver o sofrimento da mãe e confessará que se sente impotente diante dos problemas que surgem a cada dia. Bruna o ouvirá com atenção e tentará oferecer apoio, incentivando-o a não perder a esperança. Paralelamente, Ademir descobrirá que Pedro conseguiu acesso ao extrato bancário de Tom. Preocupado com os possíveis desdobramentos dessa situação, ele procurará o aliado para alertá-lo. Ademir explicará os riscos envolvidos e orientará Tom sobre quais medidas devem ser tomadas para evitar problemas maiores. A conversa deixará evidente que a disputa está entrando em uma fase cada vez mais delicada. Pouco depois, Tom confrontará Helenice ao suspeitar que ela tenha mexido em seu celular sem autorização. O questionamento criará um clima de desconforto entre os dois, principalmente porque Tom acreditará que informações importantes podem ter sido acessadas indevidamente. Em meio a tantas preocupações, Ademir terá um momento especial. Ele reencontrará André, que retorna ao Brasil de forma inesperada. A surpresa emocionará profundamente o advogado, que receberá o sobrinho com alegria e carinho. O reencontro será marcado por abraços e lembranças, mostrando a forte ligação entre eles. Ao mesmo tempo, Carolina decidirá se aproximar ainda mais de André. Incentivada por Felipe, ela criará coragem para convidá-lo para um encontro entre amigos. A iniciativa abrirá espaço para uma aproximação maior entre os dois e poderá dar início a uma nova história. Mais tarde, André chegará ao apartamento de Ademir e conhecerá Dora em uma situação bastante inusitada. O encontro inesperado renderá momentos divertidos e deixará uma impressão marcante nos dois, sem que eles imaginem a importância que terão um na vida do outro no futuro. Já no presídio, a tensão atingirá níveis perigosos. Zene abordará Adriana de maneira agressiva e exigirá que ela entregue sua pulseira. A situação rapidamente sairá do controle quando a detenta passar a intimidar a jovem. No momento mais crítico, Nancy aparecerá de surpresa e tomará a defesa de Adriana. A intervenção impedirá que o conflito termine de forma ainda pior, criando uma nova dinâmica entre as três mulheres dentro da prisão. Uma reviravolta explosiva envolvendo Ademir, Tom e Pedro. O advogado, que durante muito tempo acreditou ter controle absoluto sobre a situação, verá sua estratégia desmoronar diante de uma descoberta capaz de comprometer sua reputação e colocá-lo em uma posição extremamente perigosa. O que parecia ser apenas mais um obstáculo jurídico acabará se transformando em uma armadilha da qual ele terá enorme dificuldade para escapar. Tudo começará quando Pedro decidir aprofundar suas investigações sobre os acontecimentos que levaram Adriana à condenação. Desde o início, ele sempre acreditou que existiam muitas inconsistências na versão apresentada durante o julgamento. Diversos detalhes pareciam não se encaixar, alimentando suas suspeitas de que alguém havia manipulado os fatos para prejudicar a jovem. Determinado a encontrar respostas, Pedro iniciará uma busca minuciosa por documentos, registros e testemunhos que possam esclarecer a verdade. Aos poucos, ele começará a reunir peças importantes desse quebra-cabeça. A grande virada acontecerá quando surgir uma prova inesperada.
Durante suas investigações, Pedro conseguirá acesso a informações bancárias que revelam uma movimentação financeira extremamente suspeita. Os registros mostram uma transferência feita por Ademir para a conta de Tom, pouco tempo depois do depoimento que contribuiu diretamente para a condenação de Adriana. A descoberta o deixará estarrecido. Para Pedro, a coincidência parece grande demais para ser ignorada. Afinal, por que Tom teria recebido uma quantia significativa justamente após colaborar com a acusação? Enquanto ele tenta entender a dimensão daquilo que encontrou, a situação ganha novos contornos graças a Helenice. Sem desconfiar da importância do material que possui em mãos, ela acaba encontrando documentos relacionados às movimentações financeiras do marido. Intrigada com alguns valores e datas, decide compartilhar as informações com Pedro. A atitude se mostrará decisiva. Ao comparar os documentos, Pedro percebe que as evidências se complementam perfeitamente. Os registros indicam que os pagamentos aconteceram em um período extremamente sensível, logo após momentos cruciais do processo judicial. Quanto mais analisa os dados, mais convencido ele fica de que algo muito grave aconteceu nos bastidores. A notícia rapidamente chega aos ouvidos de Ademir. Inicialmente, o advogado tenta manter a calma. Acostumado a lidar com situações de pressão, ele acredita que conseguirá encontrar uma saída elegante para o problema. No entanto, à medida que toma conhecimento das provas reunidas por Pedro, percebe que negar os fatos será praticamente impossível. Os documentos são claros, as transferências existem, os valores foram pagos, e as datas coincidem exatamente com os acontecimentos investigados. Diante desse cenário, Ademir opta por uma estratégia diferente. Em vez de negar os pagamentos, ele decide admitir que houve movimentações financeiras entre ele e Tom. Mas sua explicação é cuidadosamente construída. Segundo o advogado, não houve qualquer irregularidade. Ele afirma que Tom prestava serviços legítimos e que os pagamentos realizados correspondiam apenas a acordos profissionais perfeitamente legais. A intenção é simples. Se conseguir convencer todos de que a relação financeira tinha origem lícita, poderá afastar as acusações de compra de testemunha. Por alguns instantes, a estratégia parece promissora, mas existe um detalhe que Ademir não consegue prever. Ao confirmar publicamente que mantém uma relação financeira com Tom, ele entrega ao faz-tudo um poder enorme. Sem perceber, o advogado coloca seu destino nas mãos da pessoa menos confiável possível. Tom rapidamente entende a vantagem que acabou de receber. Ao longo da história, ele já demonstrou inúmeras vezes que não possui qualquer compromisso com honestidade ou lealdade. Seu principal interesse sempre foi o benefício próprio. Por isso, quando percebe que Ademir depende de sua versão dos fatos, ele enxerga uma oportunidade de ouro. O faz-tudo entende que agora possui uma arma poderosa. Se confirmar a versão apresentada pelo advogado, poderá ajudá-lo a escapar do escândalo. Mas se resolver contar uma história diferente, as consequências poderão ser devastadoras. Essa percepção muda completamente a dinâmica entre os dois. O homem que antes recebia ordens passa a ditar as regras. E Ademir, que acreditava controlar a situação, se vê em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, Pedro continua avançando. Cada nova descoberta fortalece sua convicção de que Adriana foi vítima de uma grande armação. Ele passa a pressionar Tom em busca de respostas. As conversas se tornam cada vez mais tensas. Mas, em vez de demonstrar arrependimento, Tom revela sua verdadeira natureza. O faz-tudo deixa claro que não sente culpa por nada do que aconteceu. Para ele, tudo se resume a oportunidades. E se existe uma forma de lucrar ainda mais com o escândalo, ele pretende aproveitá-la ao máximo. A partir desse momento, a situação foge completamente do controle de Ademir. Tom começa a agir nos bastidores. Primeiro, faz insinuações discretas. Depois, passa a lembrar o advogado de que sua palavra possui enorme peso em toda a investigação. Por fim, deixa evidente aquilo que realmente deseja: dinheiro. Muito dinheiro. Sem rodeios, ele começa a exigir novos pagamentos. O recado é claro: se Ademir quiser continuar contando com sua colaboração, precisará compensá-lo financeiramente. Caso contrário, existe a possibilidade de que novas versões dos acontecimentos venham à tona. O advogado percebe imediatamente o que está acontecendo. Aquilo não é mais uma parceria, é chantagem, e uma chantagem extremamente perigosa. Pela primeira vez,
Ademir sente que perdeu completamente o controle da situação. Qualquer movimento errado pode destruir sua carreira, sua reputação e sua liberdade. O pior é que ele não encontra uma saída simples. Se atender às exigências de Tom, ficará cada vez mais dependente dele. Mas se recusar, corre o risco de vê-lo revelar informações capazes de comprometer toda sua defesa. Enquanto isso, Adriana continua sofrendo as consequências de uma condenação que talvez tenha sido construída sobre mentiras. A possibilidade de uma revisão do caso começa a ganhar força. Pedro se mostra cada vez mais determinado a provar que a jovem foi vítima de uma injustiça. E quanto mais ele avança, mais o cerco se fecha ao redor de Ademir. O advogado percebe que está cercado por todos os lados. De um lado, Pedro reúne provas. Do outro, Tom exige dinheiro para manter silêncio. E no centro de tudo, permanece o segredo que pode mudar completamente o rumo da história. Os próximos capítulos prometem momentos de enorme tensão. Ademir precisará decidir até onde está disposto a ir para proteger seus interesses. Tom continuará explorando sua posição privilegiada. Pedro seguirá buscando justiça para Adriana. E cada nova revelação poderá aproximar todos de uma verdade capaz de destruir vidas, acabar com alianças e provocar uma das maiores reviravoltas já vistas em Quem Ama Cuida. O que começou como uma simples tentativa de defesa acabará se transformando no maior pesadelo da vida de Ademir. E desta vez, ele poderá descobrir que algumas escolhas custam muito mais caro do que imaginava.